Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Luciano e hoje estou passando aqui para falar sobre a planilha para controle de ponto. É isso mesmo. Vou falar um pouquinho aqui sobre o público que esse produto atende. Depois vou falar um pouco sobre a motivação que eu tive para desenvolvimento dessa planilha. E na prática vou fazer uma demonstração de utilização para que vocês entendam de fato. Então, com relação ao público que essa planilha atende, digamos que se você trabalha em uma empresa onde não se utiliza o ponto eletrônico, não utiliza-se o ponto web, e a empresa, você trabalha ali, imprime uma folha de ponto para cada funcionário e entrega essa folha de ponto para os funcionários. E hoje, você, digamos que preenche nome, matrícula, cargo, nome de novo lá embaixo para ele assinar, imprime, entrega para esse funcionário e assim você faz, repete esse passo a passo, preenchendo a data, o dia da semana, entregando para cada funcionário. Se você faz essa uma por uma, manualmente, então essa planilha vai te ajudar bastante. A outra questão é que eu acabei aperfeiçoando um pouco mais ela, de forma que se você é uma pessoa que quer simplesmente jogar suas horas e ter uma base de cálculo de hora extra ou de hora que você tem em banco de horas, então você também pode utilizar essa planilha para ter esse cálculo das suas horas, tá? Então é esse público. Então se você é uma dessas pessoas ou está curioso para entender melhor como funciona a minha planilha, que ela é um pouco além disso, então essa planilha é para você. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a motivação. Então, eu trabalhei em uma empresa que ainda não utilizava na época o ponto eletrônico, né? Então, eu vi ali o rapaz que imprimia essas folhas, ele vinha, conforme aqui eu vou te mostrar, e lançava aqui o nome, matrícula, cargo, ou ele tinha em cada aba aqui um nome de um funcionário que já tinha isso aqui pré-preenchido. E vinha alterando aqui as datas para cada mês e os dias da semana para cada mês. Então, com isso, eu vi a necessidade de facilitar aquela mão de obra. Então, eu falei, poxa, se eu tiver um banco de informação onde eu tenho ali é, o nome do funcionário, a matrícula, o cargo e a data de admissão, e isso aqui automaticamente lançasse um a um e imprimisse quando eu quisesse com um simples clique. E foi isso que eu fiz. Então, deste modo, essa planilha agora ela faz isso e um pouco mais. Eu tive a segunda motivação, que foi uma amiga minha que perguntou se eu tinha uma planilha pronta para calcular horas. Então, eu aproveitei uma e associei a outra, criei um banco de dados para controle também de funcionário, onde você pode ali ter um controle de quantos funcionários tem, você pode excluir, remover, adicionar, tranquilamente manipular isso aí conforme eu vou mostrar para vocês. Então eu vou aqui para a planilha agora. Veja que ela é uma planilha onde a gente tem uma parte aqui à esquerda da folha de ponto, à direita aqui o controle de usuário. Vou mostrar a princípio aqui sobre a folha de ponto. Vejam só. Então aqui a gente coloca inicialmente o horário inicial, e entrada para o almoço, volta do almoço e a saída, de segunda a sexta. E se caso a pessoa trabalhe no sábado, quando ela trabalha ela coloca o horário, quando ela não trabalha ela coloca extra. E assim, de acordo com cada realidade, com a realidade de cada um. E a única coisa que a gente precisa aqui focar para cada mês veja que eu tenho aqui ó, do dia 1º ao dia 31/10. Digamos que fosse mês 11, então eu venho aqui o ano e mudo o mês. Mês 11, automaticamente ele muda aqui os dias, ele já sabe direitinho. Veja que aqui só vai até o dia 30, então ele só vem até aqui. Dessa forma, eu vou voltar aqui para o mês 10, que é o mês atual e podemos então ter uma base aqui. Luciano, como é que funciona isso? O que eu preciso para imprimir de todo mundo? Então, o que eu preciso inicialmente é uma base de dados com os dados dos funcionários. Mas antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês aqui. Veja que tem uma logo aqui para você adicionar a logo da sua empresa. Então, basta você clicar aqui em logotipo, dizer que você quer alterar essa logo e escolher uma imagem que se encaixe aí o padrão da sua empresa. Veja que eu adicionei, vocês podem fazer aí da forma que preferir aí também. Aqui eu posso bater o número da matrícula e ele vai me trazer o funcionário caso ele já esteja cadastrado. Vou aqui para a segunda parte agora para mostrar para vocês justamente a parte de cadastro. Então, eu posso clicar aqui, veja bem, aqui eu faço um filtro para me trazer o banco de dados. Veja que eu tenho 25 funcionários cadastrados e se eu clicar aqui, eu posso trazer por cargo ou por nome. Veja que quando eu clico por nome, ele me pergunta se eu quero ordenar em ordem alfabética. Se eu clicar em sim,
E se eu clicar em não, eu vou ordenar por tempo de empresa. Então eu consigo ver ali os meus funcionários mais antigos e os mais recentes, dessa forma, listando assim. Então veja, esse aqui tem 22 anos e 10 meses, 21 anos e 10 meses, até o último que tem somente 10 meses. E assim eu posso ordenar também por ordem alfabética. Bom, agora eu vou adicionar aqui uma pessoa para vocês verem. Digamos que vocês peguem a planilha aí sem nenhum usuário. Vamos colocar aqui a Zivanilde. Zivanilde. Coloquei com esse nome que ela vai lá para o final em ordem alfabética, né? Digamos que a matrícula dela é 11898. E o cargo dela é técnica em RH. E a data de admissão foi dia 5/5/2024. Dessa forma, eu tenho aqui uma setinha para baixo, que é para gravar. Se eu clicar aqui em não, ele me pergunta se eu desejo gravar. Se eu clicar em não, não faz nada. Se eu clicar em sim, então ele me dá a mensagem que foi gravado com sucesso. Ao dar OK, veja que ela já veio aqui, ó, Zivanilde, com a matrícula e os dados adequados. Então, se nesse momento eu quero imprimir toda essa lista, eu vou clicar aqui em todos, tá vendo? Aqui, se eu clicar aqui, ele vai me listar aqui como vai vir. Eu posso clicar aqui em zoom para ter uma visualização. E veja que não tem nome nem nada aqui, mas ele preenche a partir do momento que eu fecho isso aqui. O que vai acontecer de fato? Ele vai vir aqui no primeiro nome, ele vai preencher aqui o nome, ele vai vir aqui na matrícula, vai preencher a matrícula, vai vir no cargo, preencher o cargo, depois vai pegar o nome e jogar lá embaixo onde a pessoa vai assinar. E assim ele faz o primeiro, manda imprimir, o segundo, manda imprimir, até o último. Vou clicar aqui em não, porque a gente não quer fazer isso agora. E da mesma forma, se eu não quiser imprimir o todo, quiser imprimir um grupo específico, eu posso vir aqui e colocar um cargo, por exemplo. Então eu quero imprimir de todos os técnicos. Vou digitar só tech aqui, ele vai me trazer todo mundo que tem um cargo de técnico em alguma coisa. Poderia fazer um filtro mais avançado, porém eu só quis digitar tech. Se nesse momento eu mando imprimir todos, ele vai imprimir todos. Porém, esses todos aqui que estão nessa lista. Eu posso ter um horário diferente, eu vou alterar aqui. E dessa forma, ter a impressão só disso. Ah, Luciano, mas aí eu já fiz isso, imprimi de todo mundo, entreguei para todo mundo, mas só o fulano de tal aqui errou. Eu preciso imprimir outro para ele. Então veja como funciona. Eu vou clicar na matrícula, tem que ser na matrícula, tá? Senão ele vai dizer aqui, ó, que não existe. Então eu vou vir aqui clicar na matrícula e mandar carregar nessa setinha. Veja que trouxe para cá, só que ele não trouxe só para cá. Ele também trouxe aqui, ó, veja, tá vendo? Então, se eu clicar aqui agora, eu quero imprimir só essa, eu vou clicar em Select, que é imprimir a selecionada. Entenderam? Então, vou voltar aqui agora para essa tela. Não quero imprimir isso agora. Vou limpar aqui a minha lista aqui abaixo, vejam. E assim eu posso adicionar um novo. Ó. Se eu clicar aqui em novo, ele já me cria uma nova ID e eu posso cadastrar aqui uma nova pessoa. Se eu quiser excluir, eu vou listar aqui, ver a pessoa que eu quero excluir, carregá-la na minha aba e mandar clicar aqui na lixeirinha. Então, automaticamente eu vou excluir. Veja que não está mais na lista. Aí eu quero alterar, tem algo errado aqui. Então, faço a mesma coisa. Vou carregar essa matrícula da Zilda aqui. Digamos que o nome dela está errado e eu quero alterar, então eu vou clicar aqui nessa rodinha. Essa rodinha aqui é de atualização. Então, eu vou atualizar a informação dela. Feito isso, a informação está atualizada. E assim eu posso controlar, saber quantos funcionários eu tenho, posso fazer uma busca aqui por cargo, e assim por diante. Ah, Luciano, mas cadê aquela paradinha que você falou sobre os cálculos? Né? Então, vou carregar aqui, por exemplo, o Luciano, e vamos trabalhar em cima dele para vocês entenderem melhor. Vejam que o Luciano está aqui, e o Luciano agora ele quer ver os cálculos. Então, olha, o Luciano trabalha aqui nesse horário que eu coloquei, vocês alterem de acordo aí de vocês. E vou colocar aqui algumas vezes durante essa semana. E digamos que aqui a pessoa entrou 8h10. E aqui saiu 19, só para vocês entenderem. Ah, Luciano, não calculou nada, realmente. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui uma parte, olha. Eu defini aqui 10 minutos de tolerância. Tá vendo? E defini que o horário noturno é quem trabalha entre 22 e 5 da manhã. Vocês podem alterar esse atraso, essa tolerância ou não, tá? Como eu coloquei 10 minutos, essa pessoa que entrou aqui às 8h10, ela não vai ter alteração de falta, porque ela entrou 8h10,
mas eu tenho essa tolerância de 10 minutos, então isso não vai ser um problema. Agora eu vou colocar aqui 19 horas. Ah, Luciano, quando que eu vou ver esses cálculos? Então vejam que temos aqui a opção de calcular. Ao clicar aqui, ele vai trazer as informações. O que ele trouxe aqui? Quantas horas a pessoa trabalha em cada hora da semana e o final de semana, aqui no caso. Veja que aqui deu 50 minutos de hora extra, viu? Porque aqui ele teve os 10 minutos de tolerância e aqui ele passou. Então ele teve 50 minutos, que aqui no caso aí a tolerância já não conta porque ele passou da hora extra, teve 50 minutos de hora extra. Como é dia de semana, é 50%. Ah, pessoal, e aqui no sábado, veja que o sábado a pessoa trabalharia aqui entre 8 às 13, certo? Veja só, entre 8. No caso, a pessoa vai trabalhar aqui até às 14, então tem uma hora extra. Veja que há uma hora extra que não apareceu. É porque a gente não pode deixar esses campos aqui vazios, gente. Vocês vão colocar aqui 0 e 0 para que aconteça o cálculo, tá? Então veja que passou uma hora. Agora, veja só que interessante. Vou colocar o domingo aqui. Veja que o domingo ele não trabalha 100% hora extra. Então, vou colocar aqui que no domingo ele também trabalhou até as 14 horas. Veja que eu também preciso colocar 0 horas aqui. E aí sim apareceu aqui 6 horas. Olha, Luciano, mas aqui foi 6, aqui foi 1. Veja que no domingo é 100%, domingos e feriado. E por que veio 6 e não 1, se é as mesmas horas? Porque ele em si não trabalha no domingo, então toda hora que ele trabalhe vai ser toda ela como hora extra, né? Aqui no caso ele só fez extra o que excedeu com o horário dele que já é normal. Digamos que essa pessoa não trabalhe no sábado, a gente digita aqui então, ó, extra, extra. E veja que agora também aplicou 6 horas, porque ele trabalhou num dia que ele não trabalharia, certo? E assim é o funcionamento da planilha. Vou deixar aqui como horário trabalhado, para a gente ter aqui agora um outro entendimento. Veja bem, e assim a pessoa vai lançar todas os horários, né? Certinho. Se não tiver hora extra, ele vai aplicar bonitinho lá só o que tem. No caso aqui, vejo que o total de soma de 50% foi 1 hora e 50. O total de soma aqui de 100% foram 6 horas. Aqui, embora tenha chegado 10 minutos mais tarde, não rolou falta, porque tem os 10 minutos de tolerância. Se fosse aqui às 8h30, então teria os 30 minutos de falta que seria contabilizado aqui. Tá? Então, vejam só. E para ter o adicional noturno aqui, gente, a gente teria que ter um trabalho entre 4 e 5 da manhã. Digamos aqui que na segunda-feira aqui, ó, ele trabalhou às 4 horas, então de 4 a 5 é hora extra. Ele parou aqui às 10 horas, digamos assim. Retornou ali às 15 horas e parou às 18 horas. Então aqui ele teve uma hora extra. Vamos botar aqui que ele parou aqui às 16. Então ele teve aqui, parou um pouco mais cedo, né? Então ele só teve aqui mesmo a 1 hora de adicional noturno. Ele trabalhou entre 4 e 10 da noite, né? Que é os horários que a gente definiu, que é o horário padrão. Então é isso. Assim a gente tem aqui alguns cálculos. Veja que não tem nenhum valor aqui em si, né? Mas olha só que interessante. Aqui a nível de horários aqui, ele entende que essa pessoa vai trabalharia aqui esse mês todo 204 horas. Só que muitas vezes não dá mesmo o valor total, aí você pode complementar. Eu deixei esse espaço vago aqui para complementar. Se deu 204 e o seu horário mensal de trabalho deveria ser 220, você vai adicionar aqui, ó, 16 horas. Feito isso, ó, encaixou aqui as 220. Assim você vai ter exatamente o cálculo de salário por hora adequado. E digamos que seu salário seja 3.500, então o valor do salário por hora seria R$ 15,91. Com base nessas horas aqui, ele entende que você teve aqui extra 100%, 50%, adicional noturno e o desconto com falta aqui desse tempo. E assim você tem ali o total a receber, que pode ser próximo, mas a questão dos horários em si vão estar adequados. E é isso. Bom,
com tudo isso que eu apresentei para vocês, eu acredito que deu para ter uma visão, um entendimento melhor a respeito da planilha, né? Além disso, vocês podem aqui todos os meses vir aqui, ó, clicar aqui para limpar, tá? Desmarcar aqui e começar novamente o próximo mês. Então, pessoal, espero que essa planilha possa ser útil para você. Essa planilha vai estar disponível na Hotmart por um preço bem pequeno e você possa curtir, compartilhar, indicar aí aos seus colegas, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite.